crianças, para quem não me conhece, eu sou a tia Andréia e hoje eu vim contar para vocês uma história que Jesus contou. Jesus gostava muito de contar, de nos ensinar contando parábolas. Parábolas são histórias que nos ensinam algo. E a parábola que eu vou contar para vocês está na nossa Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 até o 32. Essa é uma parábola do filho pródigo. O que é pródigo? Pródigo é aquela pessoa que gasta excessivamente, que não tem controle dos seus gastos. E um dia, Jesus estava ali conversando com pessoas que eram pecadoras. E os escribas, os fariseus, as pessoas importantes lá começaram a murmurar. Como que Jesus conversa com essas pessoas? Então, Jesus lhes contou esta parábola que nos fala do perdão. E Jesus começou a contar então que é a história de um fazendeiro. Um fazendeiro que tinha 2 filhos. O seu filho mais novo resolveu pedir a sua herança, a sua parte da herança para o seu pai. Ele foi lá e falou: pai, eu quero minha parte da herança. O pai dele não precisava dividir tudo, porque o pai dele ainda estava vivo, mas o pai dele fez o que ele quis. Pegou o dinheiro, dividiu lá a herança, né? Porque o irmão dele tinha metade. A outra metade era dele. Ele pegou um saco, olha, cheinho de moedas de ouro. Encheu lá. Ouro vale bastante dinheiro, né? E deu para o seu filho. O seu filho pegou o dinheiro, deu tchau para todo mundo e foi para uma cidade grande. Nessa cidade, ele começou a usar o seu dinheiro sem pensar em nada, sem pensar em trabalhar. Ele só foi gastando, usando o seu dinheiro, distribuindo, mostrando para os outros que ele tinha muito dinheiro. Todo lugar que ele passava, ele jogava aquelas moedas ali, mostrava que ele tinha dinheiro. E as pessoas começaram a observá-lo e a andar atrás dele, porque daí ele levava as pessoas para as festas, pagava tudo e com isso ele conseguiu um monte de colegas que ele achava que eram amigos dele, né? E com isso ele foi gastando. Aí ele comprou muitas coisas bonitas para ele, mas ele estava só querendo se aparecer. Ele pôs roupas novas, sapatos novos e todo lugar que ele ia, ele gastava sem pensar. Mas o dinheiro, se a gente não trabalha, o que acontece? Acaba, né? E o dinheiro dele foi acabando, ele foi gastando, até que chegou um dia que ele foi lá no seu saquinho de dinheiro e o que tinha acontecido? Olha, ele tinha um saco cheio de dinheiro, mas de repente o dinheiro dele acabou. E ele estava confiando só no bem material. Ele estava orando, ele estava buscando a Deus, ele estava se lembrando da sua família. Não, ele só se preocupou com o dinheiro. E enquanto ele tinha dinheiro, todos estavam atrás dele. E lá ele ia para festas, ele arrumou muitas mulheres, que ele deu muito dinheiro, ele estava achando que ele estava fazendo tudo que era bom, mas ele não tinha ouvido nada do que o pai dele tinha ensinado para ele. E quando ele ficou, né, acabou o dinheiro, ele falou assim: bom, eu tenho quem? Meus amigos, que ele fez lá só mostrando seu dinheiro.
Só que quando ele foi falar com os amigos dele, falou assim: amigos, eu preciso de um lugar para morar, eu tô sem dinheiro. O que aconteceu? Os amigos ajudaram ele? Não. Sumiram. Ai, daí ele pensou, né? E agora? Falou: ah, já sei. Tem as mulheres. Eu ajudei tanto aquelas mulheres. Eu vou lá, vou pedir para elas. Quem sabe elas não me dão um abrigo, né? Não me ajudam. E foi lá pedir. Mas essas mulheres também não quiseram ajudar ele. E agora? Ele teve que buscar um emprego. Ele tinha que trabalhar. E ele estava perto do seu pai, perto da sua família, de pessoas que amavam ele? Não. E ele foi então procurar um emprego. Mas estava difícil de encontrar emprego. Até que um dia ele foi para um lugar mais distante da cidade e encontrou um lugar aonde o dono do lugar falou assim: ó, eu posso te dar um emprego sim, só que o emprego vai ser para você cuidar de porcos. Você vai ter que tratar dos porcos, cuidar para que eles não fujam, e você pode dormir aí do lado deles. Ele falou: bom, vou ficar aqui, né? Porque onde que eu vou? Aí ele ficou. A vida dele foi tão difícil, que aí veio as consequências da desobediência, né? Dele querer fazer as coisas sem ligar para o que era certo. Ele quis fazer as coisas da cabeça dele, achando que ele era o máximo. E veio as consequências. Aí ele começou a ficar triste. Começou a ver que tudo que ele tinha feito não agradava a Deus. Toda aquela festa que ele tinha feito, tudo aquilo que aqueles falsos amigos que ele arrumou, nada disso agradava a Deus. Aí ele viu que ele precisava voltar. Então ele pediu perdão a Deus e falou: Deus, eu preciso voltar. E resolveu voltar para casa. Pediu as contas lá, pegou a sua malinha e voltou para casa, todo sujo, todo desarrumado. Mas chegou em casa, o pai dele, será que o recebeu? Aquele pai estava sempre, todos os dias na porteira lá observando para ver se o seu filho chegava. E um dia o pai estava lá na porteira e avistou seu filho. Ele foi, correu, abraçou seu filho, falou: filho, você está de volta, eu amo você, meu filho. Ele falou assim: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, me perdoa, pai. Eu quero que o Senhor me receba como seu empregado. Eu vou trabalhar a troco do alimento, pai. E o pai dele então pediu que os empregados preparassem um banho para ele, roupas novas, colocou um anel no dedo do seu filho, mandou matar um novilho para festejar a volta do seu filho. Feliz, mas teve um probleminha. O irmão dele, quando ficou sabendo disso, foi lá conversar com o pai dele. Falou: pai, como que você vai receber esse menino? Ele torrou o seu dinheiro, ele desobedeceu. Mas aí o pai dele falou assim: filho, você estava sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Agora o seu irmão estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto para nós, mas agora ele está vivo e nós o amamos. Então, meu filho, perdoa o seu irmão. E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente perdoe o nosso irmão, porque Jesus está sempre de braços abertos, nos esperando. Quando nós pecamos, Ele nos perdoa.
Um grande abraço a todos, muita saudade, até mais!